Vamos conversar hoje em 9 minutos daqueles assuntos muito importantes, nem por isso são urgentes, porque depende de uma situação muito individual de cada um. Vamos conversar com a terapeuta, psicóloga e terapeuta familiar, Silvia Fontes. Silvia, a gente chamou você aqui para conversar sobre o aspecto que a gente percebe hoje, sempre existiu, mas parece que está mais acentuado num contraste com um mundo muito mais superpovoado, que é o aspecto da solidão, a solidão, ou seja, a solidão que faz com que muitas pessoas, embora na multidão estejam sós, embora estejam nos shoppings, nas praias, né? Nessas tantas dimensões sociais que a pessoa tem, mas ela está só. Primeiro entender por que as pessoas ficam solitárias. Devemos pensar que o mundo hoje em dia, né, a partir da superpopulação que você fala, temos muitas pessoas ao nosso redor, mas temos pouco tempo e espaço para interagir com essas pessoas. As pessoas são incentivadas a um individualismo exagerado. Esquecem-se de pequenos gestos, né? Pequenos olhares às pessoas que estão ao redor. Um bom dia no elevador do seu prédio, um bom dia na condução coletiva, né? Um bom dia ao porteiro do prédio onde trabalham. São pequenos gestos, pequenas atitudes que vão abrindo espaço para interação entre as pessoas. Acho que é importante a gente pensar que é necessário que a gente tenha proximidade e distanciamento. A convivência entre as pessoas implica em um bom nível de proximidade, de forma que a gente se sinta integrado, participante, pertencendo a um grupo social, e a gente tenha também o suficiente distanciamento para se sentir individual, autônomo, mas a gente precisa ter uma boa interação entre esses dois espaços, uma boa medida, para a gente não ficar nem isolado e a gente também não se perder numa multidão que não gera trocas saudáveis, construtivas, que não gera um bom compartilhamento, um compartilhamento saudável de experiências cotidianas, porque isso enriquece a vida de todos nós. Compartilhar dores, alegrias, vitórias, experiências, né, enriquece a vida dos seres humanos, né, e contribui para diminuir essa solidão. O que as pessoas estão vivendo hoje em dia, eu diria assim, que é uma pseudo-socialização. As redes sociais estão aí, né, os Facebooks, os Orkuts, dando a impressão de que as pessoas têm inúmeros, incontáveis amigos. Ok, o número certamente é grande, a quantidade pode ser grande, mas e as interações entre essas pessoas? São só 2, 3 contatos através do teclado, 2, 3 frases trocadas à distância, ou elas estão compartilhando experiências, estão vivenciando situações, estão descobrindo juntas, aprendendo juntas, estão experienciando a riqueza, a grandeza que é a vida da coletividade? Será que elas estão tendo essa chance ou estão fazendo uma pseudo-integração? Então, penso que a gente pode observar isso nesses contextos, né? Aguardar que as pessoas construam. Agora, Silvia, veja bem, é até compreensível uma solidão ditada por um ritmo urbano cada vez mais estúpido e estressante, né? Cada um por si e, se tiver Deus, por todos. Mas é interessante que há pessoas que parece que constroem a sua própria solidão. Elas, voluntariamente, elas buscam o distanciamento, elas negam essa questão da alteridade, né, do outro. Elas não querem se ver como o outro do outro, digamos assim. Acho que o outro sempre nos coloca diante de questões... Desafia, né? Sempre nos desafia. Sim. O outro é um reflexo amplo de nós mesmos. E o outro nos aponta coisas que nós já conhecemos sobre nós mesmos e outras coisas que nós ainda não conhecemos sobre nós mesmos. E, através desse outro, a gente tem essa oportunidade, tem o desafio, tem o grande convite de conhecer partes de nós que ainda não foram desenvolvidas, que ainda não foram cultivadas, que ainda não foram expandidas. E nem sempre isso é muito fácil.
né? Nem sempre nós fomos incentivados a perceber esse outro como uma possibilidade de crescimento, de expansão. Então, muitas vezes esse outro representa uma ameaça, representa muitas vezes um espaço grande demais do qual nós ainda não temos conhecimento, não temos uma saudável intimidade sobre nós mesmos. Então, certamente isso assusta. Podemos pensar isso para melhorar essas interações, né? Permitindo uma aproximação um pouco maior, uma escuta mais atenciosa, um compartilhar de vivências, as vivências coletivas, como as atividades esportivas, os clubes, que eram os espaços onde as pessoas iam se encontrar para conversar, para praticar uma atividade física, para compartilhar uma refeição, para entrar em contato com a natureza. Clubes dessa natureza, dessa origem, são importantes para as pessoas cultivarem, para as pessoas desenvolverem a possibilidade de conhecer o outro e, consequentemente, conhecerem a si mesmos e, certamente, diminuir essa solidão assustadora. Agora, veja bem, a corrente de terapia que defende a tese de que a pessoa sozinha era um indivíduo. Ela não consegue ser uma pessoa sozinha, ela só consegue ser uma pessoa na relação com o outro. Você concorda com isso? Fala assim, você sozinha, você é um indivíduo, assim como uma pedra, uma árvore, um cachorro. Na presença do outro, você constrói a sua condição de pessoa. Acho isso muito bonito. Eu acho que essas experiências enriquecem a vida do outro. Conhecer, compartilhar, eu me torno uma coisa fria, sem viço, sem brilho, se eu não interajo com o outro. Né? Você citou aí um cachorro, uma pedra. Os animais trazem isso com eles, gostam de contato, gostam de interação, gostam de convívio. Nós, humanos, conseguiremos até sobreviver se vivermos isolados. Temos inúmeros casos onde o ser humano vive sozinho por alguns anos, mas acho que não viveria sozinho por muitos anos, porque a vida se torna mais pobre, a vida se torna menor, a vida se torna pequena se a gente não pode exercitar esse compartilhamento, porque é através desse contato com o outro que eu enriqueço, que eu aprendo, que eu, enfim, agrego experiências positivas que vão me ajudando a passar etapas da vida. Importante que a gente se lembre que a vida é cíclica, né? Infância, adolescência, idade adulta, inserção no mercado de trabalho, possibilidade de relacionamento amoroso, possibilidade de geração de uma prole. Depois outono e inverno. Exatamente, chegaremos lá. Se Deus quiser. Então, se pudermos chegar, né, nesse outono e inverno com um maior suporte, quando a nossa fragilidade física se instalar e a gente tiver uma boa rede afetiva, uma boa rede de acolhimento, de contatos sociais, né? A vida em si, esse outono e inverno vai ficar menos assustador, menos frio, né? Menos sombrio. Em 9 minutos estamos conversando com a psicóloga e terapeuta familiar Silvia Fontes. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a psicóloga e terapeuta Silvia Fontes. Silvia, estamos falando de solidão, né? E uma característica que está aí, às vezes não explícita, mas muito presente na vida de muitas pessoas. Agora, há quem distinga a solidão e a solitude. A solidão como a pessoa estar só e, estando só, se sentir só. Né? E a solitude é aquela pessoa que gosta que acha a melhor companhia do mundo ela mesma. Como é que você vê isso? Eu penso solidão traduzindo desamparo, né? Um abandono emocional. E isso não pode ser saudável para o ser humano. Agora, acho que a gente aprender a estar bem com a gente mesmo, descobrir nossos valores, nossos méritos, o nosso próprio potencial,
sendo cultivado por nós mesmos, acho que isso, até certo ponto, é saudável. A gente conseguir estar bem num final de semana, estar dentro da nossa casa e ter possibilidade de ler um bom livro, ouvir uma boa música e ficar bem consigo mesmo, isso é ótimo, isso é um bom sinal de saúde. E penso que isso também nos abastece para possibilitar começar, por exemplo, uma semana de trabalho onde eu vou interagir e vou conviver com outras pessoas necessariamente. Então, eu acho que temos esse exercício da proximidade e do distanciamento, conviver com o outro e poder retornar para o meu espaço individual, para ouvir a mim mesmo, para permitir reflexões. Talvez seja isso que o mundo moderno não oportunize muito hoje. A correria não dá espaço para reflexões, ela dá espaço para ações. Somos compelidos... E reações, né? Ações e reações. Somos compelidos a agir e reagir, mas não necessariamente aprofundamos essas ações, não construímos reflexões sobre as direções que estamos dando às nossas vidas, às nossas buscas, às nossas escolhas, até mesmo para as adaptações que o mundo moderno vai criando. O que é aceitável, legítimo hoje, vai se modificando e vai deixando de ser ao longo do tempo. A vida é cíclica. Então, ficar bem consigo mesmo permite uma maior reflexão, um maior aprofundamento, um maior amadurecimento dos próprios recursos, para que isso também me fortaleça e me permita entrar em contato com o outro. Eu não posso ver como saudável esse sentimento de que eu me amo e eu me basto e eu não preciso de mais ninguém. Isso por um período extenso, prolongado demais, acho que isso não reflete saúde emocional. Silvia, agora veja bem, há um caso em que a solidão é compulsória. A pessoa não escolhe ficar sozinha e estar sozinha. Cabe uma ação, veja bem, cabe uma atenção daquelas pessoas que a cercam no sentido de prestar atenção nela, de lhe assistir, de dar essa oportunidade de perceber que ela é importante para alguém? Como é que é isso? Você deve conhecer, normalmente a gente conhece pessoas que não estão voluntariamente só, entendeu? Elas, por uma série de circunstâncias de vida, por perda de laços familiares, por perdas físicas mesmo, vivem um momento de solidão em que elas se sentem solitárias porque estão... Esse sentimento que você falou do desamparo, não é nem desamparo material, é desamparo afetivo, um desamparo, né, emocional. Como fazer quando a pessoa está assim, Silvia? Essas situações são verdadeiramente tristes, né? Pessoas que vão sendo excluídas, que vão sendo aleijadas, que vão sendo desligadas, no começo ou no final da vida, né? Temos aí inúmeras instituições que estão cheias de pessoas vivendo em isolamento, em abandono afetivo. Eu penso que as pessoas precisam aprender a se relacionar ao longo de toda a sua vida, aprender a interagir, aprender a pedir, aprender também a agradecer. Isso nos torna mais humanos. Eu gosto de uma frase da Clarice Lispector que ela fala exatamente assim: a maior premência de um ser humano é justamente tornar-se humano, né? Nós somos biologicamente humanos, mas precisamos ir além da biologia, precisamos aprender a nos tornar verdadeiramente humanos, né? No social, nas trocas, no compartilhamento. E isso vai se construindo ao longo da vida. Infelizmente, algumas pessoas estão cercadas de outras ao redor, mas não estão abertas, não estão receptivas, não estão acolhedoras e não estão aprendendo a cultivar possíveis interações. Então, talvez sem perceber, elas estão construindo isolamento, elas estão pavimentando um isolamento que vai azedando as interações, que vai minando as interações. E, como a gente falou ainda há pouco, né, vai oportunizando interações muito pobres, muito pequenas, vai nos colocando com respostas, reações, como você colocou, muito que beiram a mediocridade, né, que não expandem, que não
oportunizam o desenvolvimento dos nossos sentidos, né? O ser humano é sentimento, é sensação, né? Os órgãos dos sentidos, o contato visual, né? A música, a boa audição, o bom paladar, né? O bom toque, o bom contato. São essas possibilidades que nós precisamos cultivar, né? Lentamente. A vida não precisa ser apressada. A tecnologia hoje é rica, maravilhosa, possibilita uma velocidade, né? Só que nós humanos não somos máquinas. Precisamos aprender a organizar os nossos conhecimentos, né? Sem nos embrutecer, sem perder esse veio da sensibilidade, esse caminho do afeto, do encontro calmo. Se a gente puder parar para observar uma criança descobrindo o mundo, uma criança serena e tranquila, conhecendo as possibilidades do mundo que está ao redor dela. Ela conhece e assimila devagar, lentamente, ela vai introjetando aquelas situações, né? Então eu relembro esse movimento nosso para nos ajudar a cultivar mais a socialização com mais calma, né? Sem a velocidade, né? Hoje em dia o mundo todo é velox, né? Tudo é speed, tudo é ultra rápido. Isso tem um lado positivo, mas isso pode ter um lado muito nefasto para o humano. Esse é o alerta que eu faço para que as pessoas atentem para isso agora e cultivem as interações, né, que vão prolongar a descoberta da vida, o conhecimento da vida, com mais saúde, com mais bem-estar. Silvia, agradeço a sua presença muito aqui no 9 Minutos. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar sobre esse assunto, tá? Estou disponível para outros encontros, se você desejar, e estou às ordens aí para o contato. Quem quiser me contactar pode ver o telefone aí no vídeo, estou à disposição. Grato novamente, Silvia. Em 9 Minutos nós contamos com a presença da psicóloga e terapeuta familiar Silvia Fontes. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender